Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos aí, dia 5 de dezembro de 2022, vamos avaliar a nossa semana, o que nos espera, já começando aí com o Ibovespa, que, desconsiderando o dia de hoje, né? Na última semana aí, fechou a 111.923, com uma variação positiva aí de 2,70. A gente ainda, avaliando a nível semanal, esse último fractal, a gente ainda está nessa indecisão de mercado do ponto de vista de longo prazo, tá? E ele só tende a mudar esse cenário quando baixar dessa região de 108 mil ou quando passar dessa região de 120.600, tá? Mas isso não significa que não dê para a gente operar, afinal, a gente avalia cenários mais de fractais menores, a gente tem aí um cenário de relativa volatilidade que a gente consegue operar, tá? Bom, traçar aqui uma região de suporte e uma região de possível resistência aí, tá? Então, o que a gente faria para operar nesses cenários aqui? A gente tem que operar nessa faixa. Então, quanto mais próximo dessa região de resistência, maior a tendência dele permanecer, bater e voltar para buscar essa região de suporte. De igual maneira, essa região de suporte, tá? Óbvio que nós estamos falando aí de uma faixa, tá? De qualquer maneira, pensando num cenário base para o Ibovespa, pelo menos por curto prazo, eu diria que a gente tem deixa eu ajustar aqui, uma posição em que, para os comprados, a gente pode ter como alvo aí os 117 mil, e para os vendidos, uma vez que rompido essa região em que se encontra dos 110 mil, né, atual valor de hoje, a gente deve buscar os patamares aí do 106, lembrando que naturalmente a gente não opera o índice Bovespa, senão o índice futuro ou o dólar, né, e a influência que eles causam. Mas, de qualquer maneira, é sempre bom a gente avaliar, né, esses valores do índice Bovespa para ver até onde a gente vai ter até onde a gente vai ter esse índice se movimentando. Vamos avaliar rapidamente os cenários. Uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês, na última sexta-feira, para quem opera índice e dólar, aí pode ter sentido um pouco de volatilidade. Isso porque acontece uma vez por mês, nas últimas sextas-feiras do mês, o payroll, a taxa de emprego dos Estados Unidos, não rurais, né? E aí, isso sempre movimenta no curtíssimo prazo o mercado americano e, naturalmente, afeta o mercado brasileiro também, tendo em vista que os Estados Unidos têm toda a influência como principal economia do mundo, e tem também a questão do câmbio, do dólar influenciando a Bolsa Brasileira, tá? Então, pode ser que no curtíssimo prazo a gente tenha um impacto dessa taxa de emprego dos Estados Unidos. E ele veio um pouco acima do esperado, imagina-se, então, nesse sentido, que a economia está aquecida, nesse caso, inflação aquecida, nesse caso, o Fed tende a aumentar a taxa de juros, que faz com que a Bolsa americana caia, dólar se valorize, naturalmente investimento por lá vale a pena e não vale a pena investimento por aqui. Então faz com que a Bolsa brasileira tenha um impacto, mesmo que no curto prazo, né, negativo, tá? Bom, de qualquer maneira, isso porque sobra menos dinheiro para investir em países emergentes, como é o caso do Brasil. Mas, de qualquer maneira, a gente tem outros papéis para operar e a gente, naturalmente, nem deve operar somente contratos futuros, principalmente de índice dólar. Vamos dar uma passada pelos setores. O setor financeiro se apresenta num cenário bastante retrativo, né? Se a gente avaliar, ele ainda permanece na faixa na faixa de retração aí de 61,8, enquanto não romper essa região aqui de lateralização, não acredito que se inicie a onda 2, mas uma vez que tenhamos o rompimento dela, não se inicia a onda 3,
Mas uma vez que nós tenhamos o rompimento dessa região aqui, de 10.400, os papéis que compõem esse índice e que fazem esse índice evoluir podem buscar aí a faixa dos 13.990. Lembrando que no fractal maior nós temos os 13.530 como uma primeira região de resistência, então eu acreditaria, levaria em conta esse patamar para realizar algumas operações de parcial, tá? Mas, ainda assim, não se apresenta favorável aos papéis que compõem esse índice, a não ser que a gente avalie esses papéis individualmente, tá? De igual maneira, o índice de consumo, que também tem forte posição na composição do Ibovespa, também num cenário não tão positivo assim, principalmente, é uma surpresa, principalmente por conta do cenário do rally natalino, onde as empresas aí de varejo, principalmente, acabam se valorizando e tem impacto sobre esse índice. Então, é uma relativa surpresa, o índice de consumo está um pouco abaixo, tá, do esperado. Índice de energia elétrica também continua na lateralização, o índice de fundos imobiliários aparentemente está buscando uma recuperação, vamos acompanhar isso, ele vem de 4 altas aí seguidas, hoje está no negativo, não fechou o dia ainda, né? Lembrando, a gente está gravando esse vídeo às 3 da tarde, vamos ver quanto que isso se configura de fato como uma recuperação. Se a gente traçar a FIBO desse último movimento, ele está bem na faixa dos 61.8, que pode indicar o início de uma onda 3, e em se indicando o início de uma onda 3, a gente tem como alvo 3.145. Índice de materiais básicos é um a se avaliar, principalmente porque bateu na média exponencial de 40 períodos, tá? Então, eu avaliaria esse cenário, principalmente no rompimento desse pivô. Então, nós temos um pivô aqui. Rompendo esse pivô, alvo passa a ser essa região dos 6.293 e stop aqui embaixo do último fundo, tá? Se a gente avaliar isso, muito possivelmente a gente tem uma retração de Fibonacci significativa aqui, exatamente na faixa de 61.8, e se a gente projetar esse primeiro alvo, 6.242, tá? Então, muito interessante esse cenário para o índice de materiais básicos. Então, avaliaria seguramente os papéis que compõem esse índice para ver se tem algum de interesse. Índice de dividendos, aquela volatilidade já esperada, o índice tem uma variação bastante alta e aparentemente próximo de uma região aí de resistência. Ficar de olho principalmente para quedas quando se atingir essa região. De igual maneira, índice de utilidades rompeu a média exponencial. Lembrando, pessoal, a gente está avaliando aqui uma média exponencial, tá? Normalmente eu costumo fazer essa avaliação em cima da média aritmética e levando em conta os cenários de média de 200 períodos e média de 40 períodos. Se a gente avaliar a média aritmética, ele está abaixo da média de 40 e encontra uma região de suporte na média de 200 períodos, o que pode ser bastante significativo, afinal, é uma média de bastante peso. Então, assim, ficaria atento nesse cenário, principalmente quando esse preço voltar a fazer a média de 40 subir, tá? E avaliando alguns papéis exclusivamente, nós tivemos alguns cenários positivos na última semana, permanecemos aguardando São Martinho iniciar esse movimento de alta, de fato, principalmente se tivermos o rompimento desse pivô e ele está bem sentado na média de... Deixa eu só fazer o desenho do pivô aqui. Ele está bem sentado nessa média de 40 períodos, de igual maneira, stop aqui, rompeu aqui da compra, e aí, quando é que eu vou ver, de fato, qual vai ser o meu alvo? É exatamente na primeira projeção de FIBO, num primeiro momento a 32,72, num segundo momento a 34,64, e vamos desenhar um terceiro momento.
terceiro momento a 37,42. E existem boas chances de buscar esse patamar, tá bom, pessoal? YouTube eu estava acompanhando, vendo se valia a pena, se era um cenário relativamente positivo. Eu acredito que ainda tá? Apesar de não ter vencido ainda essa região de topo aqui na faixa dos 27, eu acredito que tenha um cenário positivo, principalmente pelo fato de ter segurado aqui na média de 200 períodos, tá? E achei uma BDR aqui bastante interessante, a Ulta Beauty. Percebam que ela tem pouca volatilidade, tá? Se a gente avaliar os dados históricos dela nos últimos tempos, mas tanto que o volume de negócios, se pegar, por exemplo, no último dia aí, teve 3 negócios com um volume financeiro de 4,17K, mas ainda assim é um cenário interessante porque ela historicamente nunca atingiu esses patamares de preço. Então é uma BDR que faz sentido a gente acompanhar, principalmente porque ela aparentemente vem rompendo topos históricos aí, tá? Então eu acho que esses seriam cenários aí para a gente ficar de olho. Vamos aguardar, vamos ver quais serão os resultados aí da semana. Qualquer coisa, eu estou à disposição aqui para a gente bater um papo e bons trades aí para todos vocês. Um abraço.